Hoje nós vamos ter o tema, gente, de lidando com a ansiedade, mecanismos de enfrentamento. O que que é ansiedade? A ansiedade, gente, nada mais é do que uma emoção. Então, assim, eu acho interessante o título desse podcast, porque eu, analisando lá em casa, né, enquanto eu estava me preparando melhor para cá, eu pensei que o próprio nome diz, né, estratégias de enfrentamento, né, mecanismos de enfrentamento. Então, por que que não seria mecanismos de evitação, né? E a ansiedade, ela é uma emoção, só que quando ela não é bem gerenciada, bem administrada, ela se torna problemática. Então, uma vez que algo é problemático, a gente e produz dor, sofrimento, a gente tende a evitar. No caso da ansiedade, quando ela se torna disfuncional, quando ela se torna um problema, É uma que doença, traz né? sofrimento, e isso você não evita, você enfrenta. Olha só que interessante, né? A ansiedade, além de ela ser uma emoção que tem a função de mostrar uma possibilidade de perigo, ou seja, quando você, por exemplo, está diante de uma cobra, né? Você automaticamente o teu organismo aciona um estado de alerta, né? Então a ansiedade é uma emoção que proporciona um estado de alerta Pronto. para uma possibilidade de perigo e também ela pode se tornar problemática quando afeta o seu dia a dia, quando afeta a sua rotina, né? E tudo isso causa um sofrimento excessivo. Então é importante a gente entender que a ansiedade é uma emoção, assim como a raiva, assim como a tristeza, assim como a alegria, a felicidade, né? E ela faz parte, a gente precisa da ansiedade, né? A gente precisa, de fato, lidar com ela e entender que é uma questão de como você vai enfrentá-la, né? Ao Sim. invés de evitar, né, você deve enfrentar. Eu tenho observado assim que as pessoas elas conseguem identificar a questão que tem ansiedade, né? Como você falou, é um sentimento, isso é muito importante a gente entender que todo mundo tem ansiedade, né? Sim, Agora, identificar, como você falou, o nível em que isso já vai me trazer um um problema. sofrimento, E exato. eu acho que é identificar isso que ainda nos falta, Uhum, né? Porque sim. eu, por exemplo, às vezes eu estou na UBS atendendo e é muito comum, as pessoas chegam muito com essa queixa, né? Ah, eu tô ansiosa. O que que tem para eu tomar que eu tô ansiosa, né? Uhum, Então, sim. assim, é, a gente identifica que tem ansiedade, mas a gente já quer resolver Já aquela quer resolver o ansiedade, problema. né? Aham, Quer sim, acabar com Quer isso, né? sim, acabar com sim. ela. E não sei se eu vou saber formular a pergunta, mas eu consigo, ou como você pode nos orientar, como que nós podemos lidar com essa ansiedade no dia a dia, no... São várias as formas, né, de lidar com a ansiedade, mas principalmente é não evitá-la, é enfrentá-la. Como você enfrenta? Quando você identifica os seus pensamentos. O que é que os seus pensamentos estão dizendo sobre você ou estão dizendo sobre a situação que você está vivendo, né? Então, a gente tem que entender também uma coisa muito importante, né? Na psicologia, a gente estuda, né, o psiquismo, o funcionamento, que é a psicologia cognitivo-comportamental, né? No caso, a terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha o cognitivo, que são os pensamentos e a linguagem, né? O que você pensa e o que você fala, e o comportamento. Então, o que você pensa a respeito de uma situação, como você interpreta e se vê naquela situação, vai despertar emoções. E a ansiedade é uma emoção, né? Que a gente está se focando mais na ansiedade. Mas vai despertar emoções como um todo, né? E nesse despertar das emoções, como o lidar com a emoção diante da situação é o que vai determinar o comportamento. O comportamento é uma manifestação desse lidar, né? Uhum. Então, você compreender primeiro o ponto central, que são os pensamentos, além da forma como você interpreta aquela situação, é o que vai ajudar
você a lidar com a ansiedade. E assim, o interessante é que cada pessoa é diferente. E a ansiedade é uma condição, é uma emoção manifestada de maneira multifacetada, né? Então é mais complexo do que a gente É. pode imaginar, né? Então, assim, são vários fatores que produzem a tendência de uma pessoa a desenvolver um transtorno de ansiedade, por exemplo, né? Que são os fatores predisponentes, que aí a gente envolve, a gente considera, inclui aqui a biologia, a gente inclui aqui a genética, a gente inclui o contexto, né? Que a pessoa foi criada, é todo um arsenal de coisa. E a gente nunca pode reduzir a ansiedade, no caso, só uma. Como eu posso dizer? A gente tende a ser muito reducionista, né? Tipo, só uma única coisa. Parece assim que. Não, eu sou ansiosa, sabe? Você se Uhum. rotula. Eu sou ansiosa. E logo eu não tenho fé, né? Sei que a Uhum. gente vai entrar nesse ponto aí. Logo eu não tenho fé. Então, Deus não me ama. Então, eu não confio em Deus. E logo, ai, pronto, é melhor me afastar da igreja. Uhum. Entende? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, com esse reducionismo. Porque você tem que entender que a sua ansiedade, né, aquela forma como você manifesta a sua emoção da ansiedade, envolve vários fatores. Não tem como, né? A gente tem que levar em consideração toda uma amplitude, uma complexidade. Então, é injusto com a gente. Uhum. É injusto com você quando você ignora Maravilha. isso, né? Como eu posso curar ou controlar ou conviver com a minha ansiedade olhando para Cristo? Quando você envolve o Salvador, entendendo que a expiação dele é personalizada para você e ele considera todo o seu contexto, toda a sua genética, todas as suas predisposições, sabe? Toda a sua biologia, tudo aquilo que tende, né, a fazer com que você se torne mais vulnerável à ansiedade. Quando você entende que a expiação de Cristo leva em consideração tudo isso, acredito que é muito mais, não vou dizer nem fácil, mas é muito mais entendível, não sei bem a palavra aqui, mas é melhor quando você entende isso para você exercer fé em Cristo, entender que ele pode curar você. E o curar muitas vezes é você aprender a lidar. Aquilo não vai, muitas vezes não vai sair de você. E tem coisas que a gente sabe, né, que a gente não vai superar nessa vida, a gente vai continuar, né, com aquela dificuldade até a ressurreição, né? A gente sabe disso. Então, entender que ele pode nos capacitar, né, diante daquilo que a gente sente, diante das nossas emoções, especialmente diante da ansiedade. Como diz aqui no quadro, o Senhor me conhece desde o início, né? Lá em Jeremias 1, que diz que desde o ventre ele já me conhecia. Sim. Assim, nós temos o lado psicológico, o lado medicinal, mas também nós temos o lado espiritual, né? Eu sei que no consultório, profissional nenhum vai usar a parte religiosa, porque até mesmo ele está lidando com pessoas que talvez nem acreditem em Deus, né? Isso. Então ele tem que dividir isso muito bem. Por mais que ele ali esteja em Uhum. oração, pedindo, Senhor, me dá orientação como ajudar essa pessoa, ele vai usar os mecanismos, como diz aqui, de enfrentamento que são cabíveis ao caso que ele está lidando ali, né? Mas realmente o Salvador, ele nos conhece e ele vai nos ajudar sempre, né? Sempre. Eu lembro que o presidente Nelson, ele contou diversas vezes que alguns procedimentos cirúrgicos que ele foi fazer, e ele disse que orou e o Senhor guiou como ele fazia aquela cirurgia, e salvar aquela pessoa, outras vezes não, né? Então, assim, a mão do Senhor, o toque da mão do Mestre é sempre muito importante em tudo que nós formos fazer. O que é o CAPS e como ele pode ajudar a gente? Os CAPS, a ideia dos CAPS, ou CAPSI, né, que alguns falam, ela é muito boa, porque hoje é o único atendimento, assim, mais, vamos dizer, mais humanizado para essa parte emocional. Ele é porta aberta. Então, Sim, qualquer ele é pessoa porta pode aberta. chegar. Lá o atendimento, ele é por agendamento. Mas se você chega, eles têm o que eles chamam de acolhimento, né? Sim. Então eles acolhem, eles vão conversar, tem aquela ali, porque às vezes chega muita coisa, assim, coisa bem. Estado emocional bem já avançado, precisaria até de medicamento e tal. Então eles fazem aquele acolhimento, se precisa, eles fazem o encaminhamento já para ir para uma emergência, né? E
Mas eles fazem um trabalho muito legal lá, muito legal mesmo de acolher, aí depois de já fazer o agendamento. Mas o que as pessoas mais reclamam é porque demora muito, Porque né? demora, Demora isso. muito, às É, vezes, a tua consulta por causa da sim, demanda que é muito exato, grande. exato. Ansiedade, ela teria níveis? É, Eu estou em tal nível, eu estou ansioso ou não? existiria, o que existem, né, são níveis sobre o impacto daquilo em você, né, os níveis de sofrimento, os níveis de sofrimento mesmo, né, como o quanto que aquilo vai surtir, o quanto que aquilo vai somatizar para você. Por exemplo, uma pessoa com crise de ansiedade, crise de pânico, é o auge do sofrimento dela, é o auge da ansiedade, né? E tem aquelas que só sofrem de pensamentos ansiosos, né? Que atrapalha ali nas atividades do dia. Então, no caso dos missionários, né? Que estão em campo, por exemplo, num contexto em que eles estão aprendendo um novo idioma, é uma situação em que, dependendo, né? Levando em consideração todos os fatores biológicos, genéticos, a predisposição dele, as formas de interpretar a situação, as crenças dele, né, as crenças internas, tudo isso, levando em consideração tudo isso, vai depender. Pode chegar a um nível de ansiedade extremo, no caso de crise de pânico, ou pode somente atrapalhar ali na rotina dele, podendo chegar a níveis de humor depressivo, ou humor mais, como eu posso dizer, mania, né? Uma coisa mais maníaca, que chega ao hiper, né? Hiperhumor, mais ou menos assim. De que forma você consegue, né, talvez quando atende um membro da igreja, usar esse mecanismo ou usar dessa ferramenta, usar da oração para que seja uma ferramenta para que esse membro possa usar para enfrentar, então, a ansiedade? Então, se o membro trouxer essa questão da fé dele, daquilo que ele acredita para a sessão, e ele levar isso em consideração, eu posso. O máximo que eu posso fazer é avaliar como que ele lida, como que ele enxerga isso, qual é a relação dele com essa crença, porque isso também vai trazer informações para mim sobre as crenças dele e as crenças internas nucleares, tudo isso vão revelar para mim como que é o modo de funcionamento dele, que tá gerando essa ansiedade, que tá gerando esse sofrimento, entende? Então, isso daí vai ser uma informação para que eu possa saber como ajudá-lo. Mas eu não vou poder colocar a questão doutrinária, né, as crenças e tudo para a sessão, né? Isso daí realmente eu não vou poder fazer. Mas levando em consideração sempre o que ele traz. Tem 3 escrituras, Filipenses 4, de 6 a 7, que Filipenses, resumindo, diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Doutrina e Convênio 6,36, olha para mim com todo o coração e perseverança na oração. E Mateus 6,34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Como essas escrituras podem ser usadas para ajudar alguém que está numa crise de ansiedade? Bom, primeiro que quando a pessoa está no auge da ansiedade, né, numa crise mesmo, o que caracteriza a crise de ansiedade na questão fisiológica, né? A pessoa fica com uma falta de ar muito grande, ela não consegue respirar, e aí ela fica tentando puxar o ar, e ela, ao mesmo tempo, se desespera porque ela não consegue, e cada vez mais que ela tenta, ela não consegue, e fica naquele desespero, né? Ela acha literalmente que ela vai morrer. Aqui a gente tá falando do pico mesmo, Ela né? está Da se crise. afogando. Exato. E ela tenta sair, mas ela não consegue. Então, nesse momento, eu acredito, não sei se, eu acredito que só se a pessoa tiver muito autoconhecimento, né, para entender que a ansiedade, para que ela chegasse a esse ponto, ela foi se apresentando em diferentes momentos ali na vida dela. E nesses diferentes momentos, ela escolher lidar com a ansiedade
nesses diferentes contextos, é o que vai preparar ela para o momento de ansiedade, no pico de ansiedade, por exemplo, né? Então, é difícil eu imagino, né, que seja difícil ela lembrar de alguma escritura nesse Sim. momento, ou do Pai Celestial, mas pode ser que sim, Pode ser. né? Pode ser que ela tenha experiências assim, mas eu acredito que buscar o Senhor, buscar escrituras, já está fazendo esse trabalho consigo antes, né, de uma Antes de uma manifestação, crise. né? Eu tive Sim. várias experiências assim. Eu já conversei com a Bianca antes e eu já tenho um tratamento psicológico. É, e às vezes, assim, por exemplo, antes de uma crise ou depois de uma crise, ler as escrituras e orar ajuda muito, né? A irmã trouxe, tipo, na sessão, você vai fazer uma oração com ela, você vai. Não foi Não, nesse não, sentido não, que eu falei, não nesse sentido. Mas a resposta da Bianca deu assim, não vou entrar muito ali naquele assunto. Uhum, Mas não quer dizer que não ajude, né? Tipo, a gente não uhum, pode falar assim, na sessão não vai ajudar, não, mas não vai, mas realmente vai ajudar, né? Eu tenho um testemunho disso, de que realmente essas coisas elas podem ajudar, né? Elas vão trazer um conforto, não naquele momento. Pode ser que a gente esteja ali num momento tão sufocante que a gente nem lembre, poxa, eu vou parar aqui para fazer uma oração. uhum, Mas em outro momento, lembrar que o Salvador esteve ali do seu lado, né? É muito importante. uhum. E realmente essas escrituras elas trazem um conforto assim pra gente, né? Como uma pessoa que já lidou com algumas crises mais passadas, pesadas passadas. Como que ele vai enfrentar isso ao invés de se esconder, né? O ideal é que você já esteja fazendo todo um trabalho de se cuidar para que não chegue a esse pico, né? E se chegar, o primeiro ponto é você conhecer como aquilo é manifestado em você. Você conhecer o que é que te leva para aquilo. O autoconhecimento, gente, é tudo, assim, tá? Em tudo, literalmente em tudo. E assim, quando você conhece, aí eu vou falar de coisas mais específicas, né? Quando você conhece os seus mecanismos de funcionamento comportamental, né? Porque o que que acontece? Os nossos comportamentos são guiados pelas nossas crenças. E as crenças, elas não são desenvolvidas de uma hora para outra. É diferente até a nossa fé, né? Até aquilo que a gente acredita no Salvador, por exemplo. Não é de uma hora para outra. Foi né? construído, exatamente. A mesma coisa são as crenças sobre nós, sobre o mundo, sobre as pessoas, né? Então, desde a infância isso é construído, né? E levando em consideração todo o contexto, tudo aquilo que você aprendeu a absorver sobre você. Então, tudo isso pode conduzir os seus comportamentos de uma maneira positiva, funcional, ou de uma maneira disfuncional, negativa, né, que te leva a sofrimento. Então, você entender o seu modo de funcionamento é o que vai ajudar a não evitar aquilo, né? Não evitar a sua dificuldade, não evitar, por exemplo, se você tem medo de, não sei, alguém aqui sugere um medo aí que talvez você tenha ou já viu alguém tendo, que não vem na minha cabeça agora. Um medo de falar em público. Medo de falar em público. Uma que você entrevista vai para o fazer? emprego. Uma entrevista, exato. Você vai fazer isso, para você vencer isso, não é evitar. Vai Aí ter é a que parede. falar, né? Exato. Aí é a parede, né? Então, a evitação é essa parede. Aham. A evitação é essa parede. A principal forma, aí, ó, vou deixar bem gravado, bem registrado aqui, tá? Para vocês não se esquecerem. A principal forma de você lidar com a sua ansiedade de forma a te trazer sofrimento é evitá-la. Entende? É evitar tudo aquilo que vai te levar a enfrentar a ansiedade. Então, a forma como você interage com o mundo e a forma como você interage com aquilo que te traz medo é o que vai determinar se a tua ansiedade vai ser boa. Pode exemplificar ou vai ser uma ruim. situação? Então, tipo assim, você quis dizer que precisa identificar os gatilhos que vão levar Isso, aquilo Isso. aham. e que nós temos que Também. aprender a reconhecer os pensamentos, as coisas que vão Isso. nos levar a um grau de ansiedade. Exato. Porque é isso que vai determinar como que você vai se sentir. Percebe como, assim, existem formas
mais práticas de você enfrentar. Mas é importante que você se conheça para que você adapte essas formas a você, sabe? A sua forma e a sua maneira. E é claro que a gente vai falar mais aqui adiante, né, sobre práticas mais específicas. Acho que tem um momento aqui da aula que a gente vai falar isso mais. Mas sempre levando em consideração que ela é muito personalizada, né? A ansiedade, a forma como você lida com ela é de pessoa para pessoa, né? Como a expiação pode ser um ponto que vai me ajudar a controlar, de certa forma, essa ansiedade. A gente leva em consideração vários dos recursos, né, que o Pai Celestial ele deu pra gente. A própria fé e a confiança no Pai Celestial já é um recurso. Porque quando você está exercendo fé e você está exercendo confiança no Senhor, quando você está passando por sintomas de ansiedade, né? Você está sofrendo ali com essa emoção, quando você está exercendo essa fé e essa confiança no Senhor, você já está pedindo ajuda, auxílio dele para que os poderes da expiação de Cristo, o poder capacitador, possa ajudar. E outra coisa, quando você busca ajuda profissional, você já está, digamos que, sinalizando para o Senhor que você quer mudar. E isso está levando você a exercer fé no Senhor também, né? Esse é um dos recursos, né? A questão da ajuda profissional. E também quando você busca a oração, né? Buscar a oração, buscar o estudo das escrituras, mesmo quando você está ali com aqueles pensamentos ou aquelas, vamos imaginar que você não acredita mais em você não acredita na sua capacidade, no seu potencial de aprender um novo idioma. Imaginando aqui um missionário na missão, né? Ele está ali, acreditando nisso. E aí, vários pensamentos sabotadores ansiosos vêm na mente. Então, quando ele está ali, se ele busca orar, à medida que ele busca orar, à medida que ele busca as escrituras, estar em lugares santos também, quando ele busca sempre ambientes acolhedores, e isso tudo vai ser uma forma de ele estar usando, digamos assim, a expiação, né? O Senhor vai estar... É como se ele estivesse sinalizando para o Senhor: Senhor, eu estou buscando a tua ajuda, o teu poder, me ajuda, né? E o Senhor vai fazer, ele vai agir. E aí a gente tem que sempre levar em consideração que cada pessoa é diferente, né? Às vezes a gente cai naquela coisa de... talvez pensar assim, se eu estou sentindo isso, se eu estou pensando isso, então quer dizer que eu não confio em Deus, quer dizer que eu não tenho fé no Salvador, quer dizer que... E logo a expiação não vai fazer efeito na minha vida. Não é assim, né? A gente funciona... Acho que seria bem mais simples se fosse assim, né? Mas que bom que não é assim, essa forma tão fechada de enxergar as nossas emoções e a forma como a gente age, né, nos nossos comportamentos. Então, sempre vai existir, muitas vezes, a fé e a dúvida em alguns momentos. Às vezes você está ali, falando da fé, né? Às vezes você está ali acreditando que você consegue se aproximar de Jesus Cristo, mas às vezes vêm os pensamentos duvidosos. Mas o fato de você confiar, né, em Jesus Cristo não vai te impedir, muitas vezes, de ter esses pensamentos ansiosos. Porque você tá ali numa condição... Aí a gente pega aqui, né? A queda de Adão e Eva proporciona isso, né? Esse estado decaído. A gente tem fraquezas, né? Então, nunca vê de uma maneira assim, do tipo, se eu tenho isso, então eu não tenho isso aqui. Ou, se eu tenho isso aqui, então não tenho mais isso aqui, entende? Então, ter esse cuidado. Uma maneira excelente de você lidar com a ansiedade, especialmente numa crise, né? E em todos os momentos, na verdade, quando a gente pratica isso em todos os momentos, se torna muito mais leve a nossa vida. É você focar no momento presente, no aqui e agora. A ansiedade te leva sempre a pensar lá na frente, possibilidades, possibilidades, possibilidades. E a gente não trabalha com possibilidades. A gente trabalha com fatos, né, com evidências. Por isso que sempre, uma coisa muito interessante que tem até aqui no material da Biblioteca do Evangelho, né, que diz o seguinte, que
os transtornos mentais, na verdade, os transtornos mentais não, a saúde emocional no geral, ela é abalada quando você tende a idealizar, quando você tende a ter pensamentos fora do real. Então, por exemplo, se eu acredito que se eu tenho um pensamento do tipo, eu sou burra, será mesmo que eu sou burra? Aí você questiona, será mesmo? Não, eu sou burra? Como assim? Não, tem coisas que... Primeiro, o que é uma pessoa burra, sabe? É uma pessoa que não tem inteligência? Mas peraí, eu não tenho inteligência? Será mesmo que eu não tenho? Eu tenho habilidade, eu tenho capacidade de fazer isso e aquilo. Eu tô entendendo tal pessoa falando. Então, assim, será mesmo que é isso? Então, isso é um pensamento irreal, sabe? E a ideia da terapia, a ideia da psicologia como um todo é trazer a visão do real, da realidade, sabe? Você pode não ter habilidade ou não pode entender uma coisa ou outra, mas não quer dizer que você é burra, que você não consegue, você não tem capacidade de nada, entende? Então, a ideia é sempre trazer para a realidade. E uma das formas de você viver o aqui e agora é praticar o mindfulness, que é o que a Karen falou. Ela faz exercícios de respiração, ela busca... E o mindfulness é o quê? Significa atenção plena. Então, é uma atividade em que você está dedicando os teus pensamentos, a tua concentração na sua respiração e no que está acontecendo ao seu redor. E isso te tira os teus pensamentos, o teu foco dos teus pensamentos e direciona, ou das tuas sensações, e direciona para o que está fora de você. A atitude de Joseph, a ansiedade dele, levou ele a também, de maneira que talvez ele não tenha percebido, Ele trabalhou, né? buscar... Ele trabalhou isso. E olha só, a ansiedade contribui de maneira positiva, digamos assim. Então, a gente pode usar a nossa ansiedade a nosso favor, de fato, né? E usar para buscar o Senhor. Eu tava pensando justamente nisso quando a irmã Karen tava falando de ajudar os outros, né? Usar o serviço desinteressado. É muito interessante essa palavra. Serviço desinteressado. É uma mão que ajuda a outra a ajudar sem saber a quem, né? E realmente isso traz um conforto, né? Eu sei porque eu também eu tenho isso como meta de vida, né? Fazer atividades terapêuticas. E o serviço é uma dessas atividades, né? Sim. O que é atividade terapêutica? Que é totalmente diferente de terapia. A atividade terapêutica vai ajudar você a diminuir o sofrimento, né? O seu sofrimento ali emocional, ou qualquer outra coisa que está te incomodando, que vai te fazer se sentir melhor. Então, conversar com um amigo é uma forma, Sim, né? Ouvir, exatamente. E hoje, gente, como a gente está num mundo sedento por pessoas que saibam ouvir. Sim. Literalmente, ouvir. Porque é muito fácil conversar pelas redes sociais, né? É muito fácil você entrar no WhatsApp e falar, Bianca, tudo bem com você? Sim. Mas presencialmente, como você vai falar com a Bianca? Será que você vai realmente ouvir os problemas dela? É um problema realmente muito, muito real, muito atual, que a gente precisa estar ouvindo a outra pessoa, a gente precisa entender o que está se passando com ela, né? Que a gente tornou muito comum essa coisa de, vou compartilhar nos stories que eu tô muito mal porque aconteceu aquilo. Mas e agora? Sim. Quando você chegar lá com presente cena, hoje não vai dar para isso acontecer porque infelizmente aconteceu isso, isso e aquilo. Né? É muito mais fácil, mas ouvir, conversar é uma ferramenta maravilhosa que a gente tem desde os primórdios dos tempos e a gente não deixou de usar. A gente precisa voltar a usar. Alguém que fez missão, pudesse compartilhar de que forma o serviço, porque tem que cumprir horário, não tem? Não tem que sair, tem aquela rotina, tem que acordar, tem que ler as estudar, alimentar, fazer exercício. O serviço, né, desinteressado, que é um tópico da lição, ajudou de alguma maneira você esquecer um pouco do seu problema? Eu não vou falar exatamente de como foi na missão, mas num trabalho que eu fiz na ala antes de eu ir para a missão, né? Foi uma preparação, na verdade. Eu fui missionária de ala antes de eu servir uma missão. E os missionários de ala, eles precisam cumprir com algumas tarefas, né? De acompanhar recém-conversos, né? De ver o progresso deles e de literalmente a gente ser amigos desses recém-conversos. E eu, infelizmente, perdi uma citação que eu encontrei naquela época que falava exatamente sobre esse serviço, né? Que
uma das verdadeiras felicidades que nós podemos ter nessa terra é através do serviço. E nessa época que eu encontrei essa declaração, eu estava passando por uma situação que eu não estava muito contente, né? Eu estava, assim, num nível de ansiedade e estresse muito alto. E a maior parte do tempo que eu tinha, eu estava servindo esses recém-conversos, né? Então, eu sempre estava fazendo alguma atividade. Quando era aniversário de alguém, eu ia lá e a gente fazia um bolo e fazia uma reunião familiar, todo mundo ali. Ou quando não, eu estava saindo com a minha dupla missionária, estava fazendo divisão com os missionários. Então, eu percebia que o problema das pessoas eram bem maiores do que o meu. Mas isso também não quer dizer que eu estou anulando o meu problema, mas que eu posso reagir de uma maneira totalmente diferente de como eu estou reagindo no momento. Então, isso é uma das coisas que até hoje eu levo na minha vida, que eu aprendi antes de servir missão e quando eu estava na missão também. Então, essa foi uma experiência, assim, maravilhosa. Realmente, e na conferência a gente ouviu muito sobre isso, né? Que a maneira como nós reagimos às nossas dificuldades vai nos ajudar a passar por cima de tudo isso com uma perspectiva diferente, né? E, nossa, isso é incrível. Quando a gente entende isso, quando a chave gira, é uma outra coisa. A gente tem uma perspectiva muito diferente. Algo interessante que eu gosto de pensar, né? É que tem uma história que eu gosto bastante, queria compartilhar com vocês. Diz assim, ó. E eis que vos digo estas coisas para que aprendais sabedoria, para que saibais que quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis também a serviço de vosso Deus. Então é uma escritura que eu gosto bastante, porque o serviço ele é isso, né? Quando o Senhor pede pra gente fazer alguma coisa, seja tipo servir, capinar um terreno de alguma irmã, né? Seja levar alguma cesta básica para ela, tipo carregando, você está ajudando o Senhor, você está participando da obra dele, né? E para minha missão lá foi isso. É aquilo que a Bia falou, né? Tipo, a gente acha que a gente tá passando por algum momento, tipo, muito terrível, assim, vai acabar o mundo. Só que não, cara, se você, pra você fazer visita, você nem precisa ser missionário. Marca com o teu bispo pra te ir pra visitar alguma da família, marca com alguém do familiar pra te visitar, pra pessoa, tu vai ver que, tipo, teu problema não é nada à frente daquela família, sabe? E pra mim, o serviço assim, na missão foi grandioso. Porque eu falo pros meus amigos, né, que eu nunca vivi uma época tão da minha vida como na missão. Não que eu seja feliz agora, eu sou feliz agora. Só que quando você tá... Cara, quando você serve as pessoas, você, tipo, é uma luz, é uma energia que você não tem explicação. É o Senhor mesmo te ajudando, te guiando para que você possa ensinar e encontrar as pessoas, sabe? Isso é muito bom. A minha ansiedade na missão era não ter conhecimento, né? Tipo, a minha dificuldade era essa, pra missão. Cara, pra missão, e agora? Como é que vai ser? Eu não sei de muita coisa. Acabei de voltar pra igreja, né? Tipo, tô ali caminhando, cambaleando ainda, não sei muita coisa. Como é que eu faço agora? Eu cheguei lá, meu medo era esse. Só que, tipo... Eu sabia que as pessoas não sabiam ainda, entendeu? Então, o pouco que eu tinha ali era o suficiente para elas. E com o decorrer da missão, eu fui aprendendo mais e mais e mais, e aí eu fui ficando mais experiente. Ensinamento central, né, da forma como a gente lida com as nossas emoções, nunca é o que acontece em si que é o problema, é sempre o que você faz com o que te acontece. Esse é o grande ponto. E não é... Os profetas extremamente inspirados, né? Mas quando eles estavam falando ali, eu só lembrei... Isso é da TCC. Isso é da psicologia. Né? Porque é exatamente isso. É causa e efeito. Causa e efeito. Exato, exato. Então, sempre é assim. Então, não é a sua emoção em si, mas o comportamento, o que você faz diante dela. É isso que vai determinar no médio e longo prazo. É isso que vai te ajudar a criar o repertório comportamental também diante daquilo, né? Tudo isso. Joseph Smith, vamos voltar lá, né? Ele foi ao bosque, ele contornou toda aquela ansiedade que ele tinha de perdão dos pecados, com a igreja que estava consumindo ele. A gente estuda a vida do profeta, vê os vídeos, né? Ele está indo de igreja em igreja, lendo as escrituras e buscando. E aí chega no momento que ele decide, né? Ou eu vou ficar com esse medo, com essa ansiedade, com essa dificuldade, ou eu vou enfrentar. E aí ele vê lá em Tiago, né? Maravilhoso isso. Acho que o presidente Hinckley falou que aquela escritura foi escrita para Joseph Smith, né? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele Imagino. puxa. Né? Na história dele, no relato, ele diz: e se alguém tinha dúvida, esse alguém era eu. E eu deveria permanecer como eu estava ou perguntar a Deus. Então ele decidiu ir perguntar a Deus, né? Para Então, ver como as escrituras falam para nós, né? exatamente. Exato. Aquela escritura falou para ele. E quantos de nós já não abrimos as escrituras, né? E
tinha lá uma escritura falando para Exato. a gente, né? Elder Scott falava isso, né? Ele dizia que É um tópico aqui da aula, né? O estudo das escrituras Exato. pode ser um meio de enfrentar Exato. a ansiedade, né? Exatamente. Pode Elder ser. Scott dizia que quando nós queremos falar com Deus, nós oramos. E quando Deus quer falar conosco, ele faz por meio das escrituras. Nós podemos buscar as respostas, muitas vezes, a coisas que nós precisamos nas escrituras. Sim. E o Senhor, através das escrituras, vai nos orientar. Ele vai dizer o que nós devemos fazer e como devemos fazer. E dali é um ponto de partida para nós tomarmos ações para, às vezes, né, modificar muita coisa que nós precisamos na nossa vida. Porque eu entendo, assim, que a cura para a ansiedade também é um processo, né, Exato, Bianca? com certeza. E que certeza. parte dela, a maior parte dela, a gente, um dos tópicos da aula fala sobre a família que ajuda, né, que está ali, Sim. quando você tem um familiar, essa rede de apoio, para quem tem é muito melhor, né, do que Com certeza, aquele sim. paciente ou aquela pessoa que não tem. Mas a força maior tem que vir de quem? De nós mesmos. De nós mesmos, né? Com certeza. Então, eu não vou conseguir sair das drogas, eu não vou conseguir sair da pornografia, eu não vou conseguir sair do pecado, eu não vou conseguir sair da ansiedade se eu não quiser, se eu não buscar, né? Então, acho que aí o tópico de buscar as escrituras, né? A oração que está aqui, são tópicos da lição, são pontos que vão me ajudar, porque a força vai ter. Eu sei que a pessoa está ali sem força, dependendo do grau da ansiedade, mas ela vai ter que encontrar força em algum lugar, né? E aí, então, nas escrituras, Exato. né? Na expiação de Jesus Cristo, Na ela oração. pode encontrar Exatamente. 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 essa escada para subir, sair daquele degrau tão, né, daquele buraco tão profundo e talvez ficar num nível de ansiedade que consiga conviver, como você mesmo falou. Talvez você não consiga a cura completa, mas você vai aprender a cura para conviver com aquilo até a segunda vinda. Exatamente. E assim, a gente tem que entender também uma coisa. Como eu disse, a ansiedade ela é uma emoção, mas ela pode pode evoluir para um transtorno, só que um transtorno, aí que a gente está falando de doença, né? Essa evolução para um transtorno. E aí, a partir de então, você pode conseguir sim a cura, mas a ansiedade em si não vai sair de você. Né? A ansiedade em si não vai sumir ali, né? É que nem a gente não viver mais com raiva, a gente não sentir mais raiva nunca na nossa vida. E a raiva é o sentimento, a emoção que te impulsiona, né? Que é aquela emoção que te impede de que injustiças aconteçam. Né? Então, assim, a gente acha que a emoção contrária da tristeza é a alegria, né? Não, é a raiva. E eu costumo sempre falar com meus amigos, né, pra mim mesmo às vezes, que o Senhor, ele é misericordioso. Cara, Deus, ele ama a gente, que a gente às vezes nem consegue compreender o amor que ele tem por nós. Sério mesmo. E nós temos muitas ferramentas. A gente tem amigos, temos família, temos o templo, que foi falado muito sobre na conferência, sobre templo, sério, de verdade. Temos o instituto, temos seminário, temos nossa família, nossos pais, nossos líderes. Então nós temos todos os recursos para que a gente possa amenizar. Mas o Senhor, ele é tão misericordioso que ele sabia nessa época, ó. Essa época vai ser muito difícil para vocês, então pega aí, ó. Tudo para vocês, tipo, amenizar mais o fardo de vocês. Entende? Então aquilo que a irmã Karen acabou de falar. A gente só não procura se a gente não quiser de verdade. A gente só não muda se a gente não quiser. Porque nós temos todas as ferramentas. A gente não pode, tipo, chegar no último dia e falar pro Senhor, não foi, eu não consegui porque tava difícil. Não. Fala na conferência isso, a gente não vai. O Senhor não vai passar a mão na nossa cabeça. Porque Ele nos deu toda a ferramenta possível para que a gente possa ser amenizado, fazer a nossa parte. Levar sempre em consideração o relacionamento que você tem com o Senhor, que é muito pessoal. Eu sempre pego nesse ponto da individualidade. O Senhor, Ele conhece individualmente cada um de nós, Ele sabe exatamente as nossas particularidades. E a expiação de Cristo, ela atende tudo isso, ela atende a tudo isso. Então, às vezes, a gente pode ouvir, né, formas de falar, e a verdade é que, assim, somos todos falhos, né, os líderes têm as falhas deles, e por isso que o Senhor chama para capacitar e tudo mais, e ainda assim não vão ser perfeitos, mas às vezes a gente pode cair no erro de
levar, às vezes, um pouco ao pé da letra algumas coisas que ouvimos, né? No sentido, assim, sem levar em consideração a nossa individualidade, o nosso relacionamento com o Senhor. E não me entendam mal, não quero aqui mostrar não sei, de repente ser mal interpretada nisso que eu tô falando, mas sempre levar em consideração isso, né? E ouvir mesmo os conselhos inspirados dos líderes, dos profetas, levando em consideração a expiação de Cristo, que alcança todas as nossas fraquezas individuais, né? Além dos benefícios espirituais da oração, qual é exatamente o benefício de maneira prática da oração no contexto da ansiedade? Benefício de maneira prática. O fato de você ser específico na sua oração e você reconhecer que você está buscando os recursos práticos para lidar com essa ansiedade no processo, entende? No processo que você está recebendo as respostas e no processo que você está orando, no seu relacionamento com o Senhor mesmo, sabe? Por quê? Às vezes eu estou usando os exemplos, né? De falar em público, uma entrevista de emprego, alguma coisa muito importante que eu vou fazer. E aí eu fico ansioso. E aí eu como um pote de sorvete, eu como um frango assado e todinho. Por que acontece isso? E como eu posso lidar com isso? Uma forma de você lidar com o seu desconforto é buscando prazer. Entende? O ser humano, ele é assim, Eu por tô natureza. compensando. Exato. É a compensação. O ser humano funciona assim por natureza. Eu me afasto do que me traz sofrimento e eu me aproximo do que me traz prazer e satisfação. Como você lida com o que te acontece é o grande ponto. Então, lidar com esse desconforto de uma maneira a tentar compensar com comportamentos que vão trazer problemas, né, para você no médio e longo prazo, é o que vai trazer sofrimento, né? É o que não vai ser bom para você. Então, qual que é o que você tem que fazer? E é possível você sentir prazer no desconforto. É louco isso, né? Mas é possível. Né? Quando você tá ali malhando, fazendo exercício físico, você fica ali, eu vou terminar essa série, essa sequência aqui, eu vou até o fim. Aí quando você termina, ai, que bom, consegui. Paguei, tá pago. E aí se torna um vício, às vezes pode se tornar um vício vício, isso. Aí um vício bom, né? Um vício bom. Aham. Aí o vício que eu falo aqui é dopamina pura mesmo, não tô falando de coisas, né? Passa a ser uma rotina, né? Exato. Então, é funcional. E esse é o ponto. A gente incluir na nossa rotina comportamentos que tragam essa funcionalidade no médio e longo prazo, que vão trazer efeitos positivos, né? Quando a pessoa já sabe que a crise de ansiedade está chegando, é possível evitar antes de acontecer ou não? Bom, é possível você identificar os sinais para você lidar com ela de uma maneira que não seja tão, como eu posso dizer, tão danosa para você, de uma maneira que não seja tão ruim. Então, quando você começar a perceber que está vindo, é sempre levar em consideração que você vai lidar com aquilo, né? Sim. Você não vai fugir, né? Porque não tem como controlar, né? Você pode dominar, você pode lidar. Então, quando ela estiver vindo, quando você perceber que está vindo, aí você ou pede ajuda para alguém, ou você chega, já fala com essa pessoa, diz que você sofre de ansiedade antes de começar, de fato, né? E aí, peça para a pessoa só ficar ali do seu lado. Isso aí, sempre levando em consideração, quando você faz antes, né? Peça para a pessoa ficar ali do seu lado, sempre ter ali uma garrafa com água, pede para que a pessoa ou você mesmo faça esse exercício de focar nas coisas externas. Então, você, sei lá, conta alguma coisa, conta quantas árvores, se você estiver num lugar que tem árvores, sempre conta, trabalha com contagens, né? Isso também pode ajudar. E aí, quando você faz isso, você tende a suportar aquilo ali, até que passe. E aí, sempre levando em consideração também que a ansiedade, ela vai passar, né? É passageira, né? Às vezes você fica ali achando, que nem a passagem de Jesus Cristo, né? Quando ele estava lá no barco, né? Na tempestade, né? A tempestade cessou.
quando, né, o mar estava agitado, uma hora o mar cessou, aquela tempestade se acalmou. Então, a mesma coisa com a ansiedade. Vai acalmar, vai passar, ela é passageira. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Né? Então, aí, quando você está numa situação que o seu mar está turbulento, você se lembrar que ele, aquele que acalmou os mares ali, físicos mesmo, né? Pode acalmar o seu físico aqui também. Doutora Bianca. Ele pode acalmar o psíquico. Por causa da ansiedade, é bom jejuar? Aí você jejua para que você consiga lidar com aquilo de uma maneira saudável e às vezes você não vai evitar que aquilo aconteça. E hoje nós estamos doentes, não só mais da parte física. Quando a gente fala em doença, a gente pensa só na parte física, né? Antigamente, porque agora realmente quando a gente fala em doença, né, abrange tudo, a doença emocional, a doença espiritual, a doença física, né? E tem sido assim muito especial poder estudar sobre tópicos tão importantes, assuntos tão relevantes nesses últimos dias, porque a ansiedade ela é uma coisa comum hoje. Nossos dias, a gente convive com ela diariamente. E aí, lendo um pouco sobre o discurso do presidente Russell M. Nelson, que é abraçar o futuro com fé, ele fala que para que nós possamos conseguir sobreviver a todas essas turbulências, e a ansiedade é uma das turbulências dos últimos dias, ele diz que nós precisamos estar preparados, que a chave para abraçar o futuro com fé nesta dispensação é estar preparado. E aí, quando eu comecei a ler sobre isso, eu fiquei pensando, mas como que eu vou estar preparado para a ansiedade, né? De que forma eu vou estar? Mas a Bia, quando estava falando, ela deu a resposta. E o presidente Nelson fala sobre isso. Quando ela disse que quando virou a chave, que ela entendeu, então é esse o segredo. Quando ele diz aqui que nós precisamos estar preparados, a nossa preparação é a virada da chave, é entender que essas coisas fazem parte da mortalidade, né? E que talvez falar aqui, como eu estou falando, é fácil para quem está vivendo uma ansiedade profunda, seja muito difícil de conseguir assimilar todas essas coisas. Mas a virada da chave ou a preparação é realmente isso. É entender que devido à queda, né, que devido ao meu corpo físico, essas coisas fazem parte da mortalidade. E que nós realmente precisamos nos apegar em Jesus Cristo. Ele é a resposta, né? A expiação de Cristo, né? Ele expiou por cada um de nós, mas ele expiou individualmente pelas coisas específicas. Então, é muito pessoal, né? A expiação, ela tem um efeito real na nossa vida, né? E se nós buscarmos realmente, nos concentrarmos ou permitirmos que Cristo seja o centro de nossa vida, né? Talvez nós realmente encontremos a cura para todos os nossos problemas, para todas as nossas moléstias, né, destes últimos dias. Eu sou muito grata por ser membro da igreja, por ter esse conhecimento que às vezes pode fazer falta para tantas pessoas que ficam perdidas, né? Eu sei que mesmo com o evangelho, como uma irmã compartilhou aqui, né, ela precisou buscar o CAPS, né? Mesmo sabendo de tudo isso que nós sabemos, né? Porque realmente uma coisa indifere da outra, né? Não é porque eu busquei, porque eu não tenho fé, né? Mas ter esse conhecimento é algo muito grandioso e pode me ajudar muito. Aliás, tem me ajudado muito. Disso eu presto o meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Assim como já foi comentado aqui na aula, eu sou muito grata por ter líderes inspirados. Líderes que realmente se colocam à frente de milhares de pessoas e falam que nós devemos enfrentar nossas dificuldades, que eles também têm dificuldades, né? Na conferência a gente ouviu muito isso, de confiar nos convênios que a gente fez, de confiar que o Salvador ele pode nos ajudar e realmente confiar que tudo vai ficar bem.
né? A gente tem visto isso nas escrituras e nós podemos continuar buscando isso nas escrituras através dos nossos estudos pessoais, né? A oração, ela realmente faz total diferença na nossa vida e até na nossa vida emocional. Então, eu realmente presto testemunho dessas coisas e eu sei que esse evangelho é verdadeiro, não tem como não ser. Eu busquei todos esses conhecimentos e eu realmente tenho esse sentimento dentro de mim. E essa uma pequena parte do meu testemunho que eu deixo em nome de Jesus Cristo também. Algo muito interessante que aqui no tópico, tem um tópico aqui da aula que fala sobre as condições da mortalidade, né? E foi muito bem mencionado isso pela irmã Andréia. Mas a gente compreender que é temporal, né? Isso envolve ter perspectiva eterna, né? Você entender que você não é também aquilo que você sente, não é aquilo que você pensa, que você não é as suas dificuldades, né? Que você é muito além de tudo isso, porque você é um filho, uma filha de Deus. E num dos discursos do presidente Nelson, ele falou sobre os rótulos, né? Que o primeiro rótulo, digamos assim, que o Salvador, que o Pai Celestial quer que nós coloquemos em nós é o fato de que somos filhos de Deus. Esse é o primeiro, né? E o próprio profeta falou isso. Eu me considero, eu sou um filho de Deus. Depois eu sou o presidente, depois eu sou um discípulo de Jesus Cristo, depois eu sou o presidente da igreja, depois eu sou um médico, aí, sabe? Então, é isso, você entender que você tem uma natureza divina e que você tem um potencial eterno, né? E que não se reduz tudo aqui, a vida não se reduz só a esse momento, né? Tem toda a eternidade, que esse momento é crucial e o que você faz com esse momento aqui é crucial. Então, nunca se achar que vai ser sempre assim, que vai ser para sempre, até o milênio. Às vezes a gente pode se pensar dessa forma, mas o mais incrível é você saber que porque você tem determinadas dificuldades e o Salvador pode carregar você nos braços durante todo esse período, é o mais reconfortante. Então, eu já passei, eu sofro de ansiedade também, né? Não falei aqui, né? Mas eu também tenho essas questões e eu, não só como profissional, mas como pessoa, também vivencio isso. E Jesus Cristo tem sido esse apoio, tem sido essa força para mim de uma maneira maravilhosa, de uma maneira muito sagrada. Então, sempre entenda isso. Tudo passa, né? Não vai ser para sempre. Quero só finalizar com o Elder Anderson, quando ele diz assim: embora a situação terrena de uma pessoa não seja a ideal, o DNA espiritual dela é perfeito. Porque a identidade verdadeira de uma pessoa é ser filho ou filha de Deus. Presto meu testemunho disso em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora imagina uma pessoa ansiosa, ela recebe um telefonema assim. Dia 23 de janeiro de 2017. 5 horas da tarde. Tava meu último dia de férias. Estava com a família, passamos o dia no centro. O celular descarregou. Então eu não vi nada, eu cheguei em casa às 17 horas, isso já era 18 em São Paulo, e a mensagem dizia assim: irmão Sena, eu sou a irmã fulana de tal, secretária do Eldo Cláudio Costa, que era o presidente da área, o Eldenei e o Eli Anderson, que é uma videoconferência com você e sua esposa. Sexta-feira, 17 horas em Manaus, 18 em São Paulo. Quer dizer, o escritório em São Paulo já estava fechado. Uma loucura. E eu mandando e-mail e nada. Aí, sexta, sábado, domingo, segunda, 7 horas da manhã, eu já estava no pé do telefone, né? Porque era 8 lá em São Paulo. Eu liguei. A irmã disse: não, o Helder antes quer uma entrevista com vocês. E aí ela me deu 4 datas para mim escolher uma. E aí nós fomos para a entrevista aqui na minha sala. Por videoconferência, né? Não foi pessoal. E assim, de cara, o Elder Anderson disse: nós vamos chamar vocês para serem presidente de missão. Presidente de missão são chamados mais ou menos um ano antes dele começar. Isso era 23 de janeiro. E ele disse: vocês têm que estar no campo missionário dia 27 de abril. Nós só tivemos 2 meses e meio para fazer toda a preparação, que todo presidente tem quase um ano, né? Foi uma loucura. Foi uma loucura. Só para os bons. Foram 3 dias sem dormir, não é por Os doido melhores. mesmo. foram 3 dias sem dormir porque eu não sabia o que ia acontecer.
E eu disse para Elizabeth, Elder Anderson não quer falar comigo só por meus lindos olhos, né? Vem chumbo grosso por aí. Mas assim, nós oramos, pedimos a orientação do Pai Celestial e recebemos uma orientação que nós não poderíamos falar para ninguém. Nosso chamado, porque nós íamos substituir um presidente de missão que estava sendo chamado para ser uma autoridade geral. Então, se nós falássemos, todo mundo ia saber, né? E não podíamos falar nem para os nossos filhos. Então, foi mais 1 mês e meio de suspense, né? Nós só falamos para eles que nós íamos presidir uma missão. O nosso chamado chegou, ficou no envelope lá na mesa por 1 mês e meio, né? Nós já sabíamos que quando o presidente Utidoff nos entrevistou, foi a segunda entrevista, a primeira foi com o presidente Anderson, o Elder Neil L. Anderson, a segunda com o Elder Utidoff, né? Então, assim, foi uma carga emocional muito grande, muito pesada, né? E eu sempre lembro da escritura, né? Mateus 8, versículo 23. E entrando ele no barco, né? Eu entrei no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade. Sempre vai ter tempestade nas nossas vidas, sempre, gente. Faz parte do plano. Quando nós levantamos o braço lá na pré-existência, queríamos nascer e ganhar um corpo, isso é prova. Não tem prova tranquila. Aliás, às vezes tem prova que é punk mesmo. Às vezes o professor vai chegar com um livro desse tamanho e vai dizer, olha, sexta-feira, estuda esse livro, segunda-feira me traga uma resenha dele. E a prova vai ser 10 questões de todo o livro, né? É pânico, aflição e medo, né? E é terrível. Então, eis que no mar levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Às vezes as ondas vão nos cobrir. E olha o próximo parágrafo. Ele é Cristo, porém estava dormindo. Tranquilo. Olha o autocontrole que o meu irmão tem. Aprende de mim. Quando ele diz, aprende de mim, porque eu sou manso e humilde. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram. Olha a proximidade que eles tinham do Salvador. E a proximidade que eu posso ter em de madrugada, gente. Me ajoelhar e dizer, Pai, socorro. Eu preciso de ajuda. Acorda ele. É essa a proximidade que o Salvador quer que eu e você tenhamos com ele. De poder nos dirigir a ele no momento que precisamos. Salva-nos, perecemos. É o que eles dizem, Senhor, salva-nos, perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis? Por que está com medo? Homens de pouca fé. Então, levantando-se, e eu tento imaginar essa cena, de madrugada, no meio de uma tempestade, o barco balançando para um lado e para o outro, o Senhor dos mares, o mestre dos mestres, que criou os céus, a terra, o universo, ele levanta e ele repreende o vento. E seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, quem é este? E olha só, eram os apóstolos, né? Quem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Para mim a resposta é, esse é Cristo, o mestre da cura. Em nome de Jesus Cristo. Amém.